Foi? Gravando? Oi, queridas e queridos, oi, Pebs. Olha só, eu tô aqui separando esses lápis, conferindo todos os que continuam funcionando muito bem, apontando o que precisa apontar. E chegou a notificação aqui de uma pessoa que reagiu ao material, ao vídeo, ao conteúdo, vídeo não, aos áudios e aos textos que eu compartilhei lá na comunidade. E eu havia dito para as meninas que eu ia continuar o assunto com elas sobre presença de Deus e ordem na nossa casa. Ordem, limpeza, administração, toda essa parte geral mesmo de cuidado com a casa. E eu tava aqui fazendo essas coisas, pensei, bom, ao invés de eu ficar parando o que eu tô fazendo para digitar, mandar áudio e tudo mais, vou gravar um vídeo pro canal, pro YouTube. E aí a gente vai conversando, completamente informal, do mesmo jeito que foi o vídeo passado, sem edição, né? Para que a gente consiga garantir que esse vídeo vai ser colocado no YouTube assim que eu terminar de gravar ele. Tá certo? Eu estou com a mesma roupa do vídeo anterior, mas é puramente coincidência e estou de cabelo preso porque hoje está 37 graus. 37 graus. Eu moro no Texas, o Texas fica do ladinho do deserto. E embora aqui não seja, assim, não seja deserto, literalmente, mas é um clima bem árido, digamos assim, é semiárido, né? Então, é aquele clima, assim, muito calor, muito vento e uma beleza. E, enfim, tá muito calor, então tô de coquinha aqui, apesar que aqui dentro de casa fica um pouquinho mais fresquinho, né? Porque tem ar-condicionado. E aí, minhas queridas, que dentro desse assunto, eu tô com meu coisa aqui, porque eu quero utilizar a Bíblia aqui já. Eu já deixei separado para eu não ficar folheando e ver se esse vídeo fica com menos tempo, tá bom? Bom, o que eu queria falar com vocês é sobre essa questão da limpeza da nossa casa. Eu levantei esse assunto lá na comunidade. Ih, vai fazer... Vou tentar pegar mais leve aqui. Eu levantei esse assunto lá na comunidade e eu estava falando para vocês que eu já tive a experiência de alguém que eu conheço, ver de alguém que eu conheço e que eu acredito nessa pessoa, ter visto algo em lugares da casa onde estavam sujos. E esse algo era um demônio, e depois conversando com outras pessoas, e prometo que esse assunto, assim, é um pouquinho pesado, mas nós vamos trazer a presença de Deus pra ele, ok? Ninguém aqui fica o tempo todo falando de demônio, não. Mas essa pessoa, né, falou pra mim que ela viu, e ela viu em lugares sujos, lugares da casa que ficavam constantemente sujos. E não só sujos no sentido de limpeza, mas lugares que prendiam a casa. Então, no caso lá, ele apontou 3 lugares. Um deles era a TV e o outro era a pia, que estava sempre cheia de louça suja e que ficava a louça parada lá por muito tempo. Depois dessa história, eu, que confesso a vocês, sou um pouco cética, comecei a, primeiro, acreditar de que talvez tivesse de fato alguma relação entre a presença de Deus e a forma como nós cuidamos da nossa casa. É claro que, e eu vou levantar esse alerta aqui, essa bandeira de alerta, porque eu falei sobre isso lá na comunidade, mas pode ser que você está me ouvindo e você não está na comunidade. Deus, ou o diabo, não habita em coisas. Eu não acredito, ok, que coisas, objetos, eles ficam com presença maligna, né? Ou principalmente, maligna talvez, mas principalmente a presença de Deus está dentro de objetos. Então, o óleo, a água, não sei o que, não. Pode ter alguma coisa, né? Pode ter sido ungido, enfim, mas Deus, a pessoa de Deus, o Espírito de Deus, eu não acredito que habita. O que a Bíblia diz é que nós somos o templo do Espírito Santo e o Senhor habita em nós, pela graça de Jesus, pela morte de Jesus na cruz. E aí o Espírito Santo vem e habita em nós, no nosso coração, não em coisas. Então o que nós vamos falar aqui não é de que a presença de Deus, se você não lavar a louça, o Espírito de Deus não vai morar dentro da sua casa, ok? Não é disso que nós estamos falando.
E eu também não estou falando de que as coisas que eu vou citar aqui, como por exemplo a televisão, o tempo que você gasta na televisão ou no telefone ou em qualquer outro lugar, ou ainda a sua louça que dorme dias suja, e aqui a minha também às vezes acontece de um dia para outro a louça ficar lá, ou, né, enfim, acontece, ok? Somos todos seres humanos e muitos de nós atarefados, né, filhos para criar, rotina, muitas vezes, talvez você esteja no mesmo contexto que eu, morando fora, sem grandes tipos de ajuda, embora aqui eu ainda tenha uma maquininha de lavar louça portátil que fica em cima da minha bancada, não é aquelas máquinas americanas maravilhosas que um dia eu terei, e eu espero que você também tenha, porque sim, máquina de lavar louça é como se você tivesse uma serva em casa, depois nós vamos falar sobre isso. Mas, né, a realidade é que muitos de nós não temos e fica tudo para a nossa função, para o nosso encargo de cuidar da casa, limpar tudo, além de dar conta de todas as outras tarefas, né, os filhos, o marido, trabalhar, enfim. Então eu entendo você, ok? Eu estou no seu time, mas existe algo, apesar, né, falando de novo, apesar de o inimigo, o diabo, o espírito mal, não morar na sua louça, existe algo sim, e eu vou te provar isso, existe algo sim, que faz com que quem governa a sua casa não seja o Espírito Santo, não seja Deus, mas um governo maligno. E por mais triste e ruim que isso seja, essa é a verdade. É duro dizer isso, eu não queria ser, eu não queria ser dura com vocês, nem comigo, né? Eu gosto de ser boazinha comigo, e quero ser assim com você também, ser doce com você. Mas a verdade é que existem, assim, nosso pecado, que é o ponto que eu vou chegar com vocês, o nosso pecado nos afasta da presença de Deus. E se nós estamos constantemente repetindo algo, é porque muito provavelmente a nossa ação está enraizada em um pecado, que é o pecado da preguiça. E é esse o ponto que eu quero falar com vocês. Acho que a louça suja na pia atrai um demônio para sua casa? Não. Mas a louça suja na pia, e aqui por louça suja você coloca esse exemplo em qualquer coisa na sua vida que fica ali patinando, que o tempo todo você olha para aquela pilha de louça para lavar, roupa para dobrar, ou aquele cantinho que você precisava ter limpado, já tem um tempo você não limpa, fica procrastinando, ou coisas no seu telefone, coisas no seu trabalho, algo na vida dos seus filhos, o seu relacionamento com o seu marido, de repente até aquele momentinho íntimo com o seu marido que você tá empurrando com a barriga. Isso tudo no superficial não vai atrair o demônio para sua casa, não. Mas quando a gente vai um pouquinho mais para baixo e dá uma olhadinha lá na raiz, muito provavelmente a preguiça está presente. E a preguiça é sim um pecado. A preguiça está assim, nem estava aqui no material nos versículos que eu separei para vocês. Oi, Jojo. Mas eu quero abrir com vocês. Vamos lá em Gálatas. Cadê minha Bíblia? Gálatas 5. Jojo! Não. E aí, será que deu certo? Acho que deu certo. Vamos lá, Gálatas 5. Quero mostrar isso aqui pra vocês. Olha só, eu vou ler tudo, tá? Por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Me diga se a preguiça, a vontade, a procrastinação, a vontade de ficar deitado no sofá, de deixar pra depois, a enrolação, você ficar se enrolando, você ficar passando por cima daquele negócio lá, me diga se isso não é fazer a vontade da sua carne. Pois a carne deseja o que é contra o Espírito. O Espírito, o que é contra a carne. Ou seja, eles são inimigos um do outro. E é nesse ponto que eu tô falando pra vocês que não é que eu estou afirmando pra você que a sua louça suja vai atrair um espírito mau pra dentro da sua casa. Só que
Se o desejo do espírito e o desejo da nossa carne, eles são inimigos, eles não habitam, eles não coabitam, eles não existem. Se eu estou exercendo o desejo da minha carne, que no caso aqui é a preguiça, não tem como eu querer que a presença do Espírito Santo esteja aqui, porque ela não habita onde o desejo da minha carne está habitando, porque quem o desejo do Espírito é completamente contrário ao desejo da minha carne, entende? Não tem como eles habitarem. E também, claro, né, se a gente for falar a respeito da habitação do Senhor, nós temos outros versículos dizendo que o Senhor não habita em templos impuros, que nós somos templo do Espírito Santo, sobre a purificação, sobre a santidade, enfim. A gente pode entrar nesse assunto em algum momento a respeito da santidade. Mas aqui o ponto é a preguiça, e a preguiça é um desejo da carne. E olha só, eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Todavia, se vocês são conduzidos pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Aqui vocês não fazem o que desejam. Lembra aquele versículo, aquela outra citação de Paulo? O bem que eu quero, eu não faço. E o mal que eu não quero, quando eu vejo, já fui lá e fiz. Parafraseando. Às vezes a gente pode pensar isso também. Ai, nossa, eu queria ter mais vontade, ter mais proatividade, ter mais vigor. Parar de procrastinar, deixar a preguiça de lado e fazer o que eu tenho que fazer, mas o bem que eu quero eu não faço, o mal que eu não quero, quando eu vejo já fiz. Não, mas calma lá. Paulo tá falando sobre isso a respeito de nós encontrarmos forças em nós mesmos. O bem que eu, Ana, quero, eu não faço. Mas quando eu ando pelo Espírito, e o Espírito é contra essa minha carne, eu começo a desejar aquilo que é do Espírito. Lembra até, tem algum versículo, eu não lembro agora a referência, mas a Bíblia fala que é Deus quem opera em nós, tanto querer quanto realizar. Tá vendo? O bem que eu quero, Ana, eu não vou fazer, mas o bem que o Senhor quer, operando em mim, ele vai fazer eu querer esse bem e também vai fazer eu realizar esse bem, me dar forças, vigor e o que eu precisar para realizar esse bem. Percebe? Ó, vamos continuar. 19. Ora, as obras da carne são manifestas. Prestem atenção nisso aqui, gente. Imoralidade sexual, impureza, devassidão, né? Se viver a vida aí adoidado. Idolatria. O que seria a preguiça se não uma idolatria ao nosso conforto, ao nosso bem-estar? Gente, eu lutei contra a preguiça. Eu sou fleumática. Se você acredita na teoria dos temperamentos, eu não sou assim, devota à teoria dos temperamentos, né? Nada assim, não é a minha religião, porque para algumas pessoas é quase uma religião. Não é para mim, mas eu conheço a teoria dos temperamentos, conheço tudo lá da raiz, enfim, para as crianças e tudo mais. E me encaixo ali no fleumático. O que é o mal do fleumático se não a preguiça? Então, eu estou falando para você sobre a preguiça como alguém que também já viveu isso da idolatria do conforto, de considerar o meu conforto, e aqui por conforto nós ainda não estamos falando sobre descanso, já chegaremos lá, mas considerar o meu conforto acima do meu dever, daquilo que eu tenho que fazer. E isso, minhas queridas, meus queridos, é idolatria. Nós estamos colocando o nosso bem-estar, o nosso conforto, e sim, esse pecado da preguiça vai fazer a gente achar que nós estamos apenas descansando, quando na verdade nós colocamos o nosso descanso, que não vamos chamar de descanso para não deturpar essa palavra que é boa, é o mandamento, mas nós colocamos o nosso conforto, levamos ele como um Deus, como alguém que governa a nossa casa, e tudo que nós fazemos nós giramos em torno do conforto, porque ele é o Deus que a gente bow down, né? Assim, o Deus que a gente adora, que a gente dobra os joelhos todos os dias, o nosso conforto. Se algo é desconfortável, nós deixamos de fazer porque o nosso conforto está acima da nossa obrigação. E isso, minhas queridas, é idolatria. Feitiçaria, inimizade, desavença, ciúme, ira, egoísmo. Mais uma vez, se você não quer colocar o conforto na categoria idolatria, embora seja, então tem aqui, ó, egoísmo. Você deixar de fazer algo que é um bem comum para casa para satisfazer o seu conforto é egoísmo. Dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes a essas, né? A essa vida para mim mesma, a essa vida para os meus prazeres e os meus desejos. É disso que Paulo está falando. Isso que você está querendo fazer é para o seu prazer, para o seu desejo? Então tá dentro aqui das obras da carne.
Eu os advirto como antes já os adverti. E aqui que é o ponto que eu confesso para vocês. Quando eu li e quando eu entendi pela primeira vez, quando o Espírito Santo me revelou, fez eu olhar para quem eu era, preguiçosa, e botava o conforto como Deus da minha vida. Quando eu olhei para isso aqui, eu fiquei assim, nossa, o meu pecado da preguiça é milhões de vezes pior. E aqui, né, não existe pecadinho, pecadão, mas quando eu olhei, eu pensei isso. Meu pecado é milhões de vezes pior do que o pecado do cara que tá lá, sei lá, se drogando, da mulher que tá lá. Não é, tá tudo dentro aqui, mas eu pensei isso porque aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Minhas queridas, os preguiçosos, os idólatras ao próprio conforto, não herdarão o reino de Deus. Vocês conseguem entender que essa categoria, eu queria falar nós, mas para glória de Deus, Deus me tirou dessa vida de preguiçosa, de procrastinadora, de enrolada. Eu não virei a coach motivacional, não cheguei nesse ponto ainda da pessoa super cheia de energia, não sei o quê. Eu ainda luto contra isso, de vez em quando eu tenho vontade de ficar quieta, deitada, fazendo qualquer coisa, daqui, apontando o lápis só para não ter que fazer o que eu tenho que fazer. Caio muito nisso, assim, de precisar lembrar o Espírito Santo precisar me lembrar o tempo todo a respeito daquilo que eu tenho que fazer. Então eu não vou me inserir aqui, mas a Ana de anos atrás se colocaria aqui. Eu, Ana, teria sido alguém que falei que era cristã a vida toda, mas no dia que eu chegasse lá, de frente pro Senhor, ele ia falar, não te conheço. Senhor, mas eu não bebi, eu não me droguei, eu não me prostituí, fui fiel ao meu marido, né, tive filho nessa terra. Mas Ana, você foi preguiçosa, você foi egoísta, você colocou o conforto como um Deus no seu coração, a idolatria do seu coração, o seu coração, as suas vontades estavam completamente rendidas ao conforto, à preguiça. Você viveu uma vida negligente, não te conheço. Eu tenho certeza absoluta, que se o Senhor não tivesse me encontrado e me mostrado que havia essa raiz em mim da preguiça, eu tenho certeza absoluta que eu escutaria isso lá no último dia. Eu escutaria, Ana, não te conheço. Se afasta, não te conheço. Eu sei que eu não herdaria o reino dos céus, ainda que eu tenha passado a vida toda na igreja, a vida toda ali abrindo a Bíblia. Pausa para atender os meninos lá. Começou uma briga de irmãos. Tudo bem, faz parte. Vamos continuar? 24. Os que pertencem... 22 e 23 vai falar sobre o fruto do Espírito Santo. Leia lá. 24. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se nós pertencemos ao Senhor, se nós cremos na santificação que o Senhor nos dá pela morte dele, pelo sacrifício, pela ressuscitação de Cristo na cruz, pela redenção de Cristo, por ter limpado, lavado, purificado nós dos nossos pecados. Se nós cremos nisso, nós não vivemos mais pelas paixões da nossa carne, nós não vivemos mais pelo nosso desejo, nem mesmo o desejo de ficar 15 minutinhos deitado no sofá, ao invés de limpar o que nós precisamos limpar. E esse aqui, minhas queridas, é o ponto que eu quero trazer para vocês. Já que vivemos no Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Gente, isso aqui é tão poderoso, tão poderoso. Olha só, vamos conversar sobre alguns versículos a respeito da preguiça. Claro, eu vou trazer aqui para vocês Provérbios e Eclesiastes, porque a gente precisa citar eles, né? Provérbios é um livro repleto de alarmes, de red flags, de
de como é que chama isso? Warnings, assim, sobre a preguiça. Cuidado, cuidado, preguiça, fuja da preguiça, cuidado com a preguiça, cuida com a preguiça. Provérbios, se você ler Provérbios, você vai ser massacrado com isso. Cuidado com a preguiça. Se você quer levar, assim, uma chinelada, se você tá... Ana, eu preciso de alguma coisa que me sacuda, vai ler Provérbios. Preguiçoso deseja e nada consegue, mas os desejos do diligente são amplamente satisfeitos. Provérbios 13:4. Por causa da preguiça, o telhado se enverga, por causa das mãos indolentes, a casa tem goteiras. Eclesiastes 10:18. E aí, minhas queridas, imagine se a gente traduz para aqui, para agora. Por causa da preguiça, a nossa casa vai apodrecendo. O que era para durar uma casa muito bem, toda certinha, arrumadinha, limpinha, durar 10 anos, ela dura 3, 4, porque ela é mal cuidada, as tomadas ficam mal cuidadas, as paredes encardem e a gente não vai lá limpar, as portas sujam e a gente deixa suja, a casa, com o passar do tempo, vai ficando com cara de lugar sujo, mal cuidado, a gente levanta, arruma a cama, lava a louça, mas não limpa lá o cantinho da casa, a gente varre o chão, mas não passa pano no chão, a gente até varre, até passa pano no chão, mas esquece de limpar o rodapé da casa, entendem? É disso que a gente tá falando aqui. Veja, a gente não tá falando por causa da preguiça o telhado se enverga, a gente não tá falando por causa da preguiça aquela coisinha que você tem que fazer todos os dias, senão você não vai comer, vai ficar suja. A cama que você tem que arrumar, porque senão vai, sei lá, ficar suja, vai ficar fedida se você não trocar. A gente não tá falando dessas coisas que você tem que fazer todos os dias. Aqui tá falando de telhado, a gente tá falando de uma coisa que você, uma vez no ano, 2 vezes no ano, você precisa lembrar de mexer nela, você precisa lembrar de limpar ela. Por causa das mãos do indolentes, a casa tem goteiras, ou seja, você deixou um negócio lá parado, um negócio que você podia fazer, um negócio que te levaria pouco tempo, e porque você não fez, agora essa coisa está te dando um problema ainda maior. E aqui, do que se trata isso, senão a respeito de manutenção, a respeito de você fazer algo no momento em que ele tem que ser feito, sem deixar para depois, sem deixar a coisa piorar, sem deixar a coisa acumular. Percebe o que eu tô querendo dizer? De que eu não estou dizendo para você que a louça na pia, de novo, eu vou sempre usar esse exemplo, porque pelo menos aqui em casa, a pia sempre tem alguma louça para lavar. Hoje até brinquei com meu marido. Nossa, a cozinha hoje não durou nem 10 minutos, com certeza não. Não durou 5 minutos com a pia vazia. Já tinha alguma coisa lá para lavar. Então a pia é o melhor exemplo, né? Não é que um demônio vai entrar na sua casa porque a pia tá suja, porque a pia sujou, porque sujou louça e você deixou para lavar amanhã, né? Até antigamente a gente ouvia muito uma coisa assim, não vá dormir com a louça na pia, né? Era, pelo menos para as donas de casa, era quase um mantra, não dormir com a louça na pia. Agora a gente escuta, vou deixar a louça na pia, eu não durmo lá, né? Então assim, não tô falando pra você, volte pra casinha do não, durma com a louça na pia. É o ideal, mas daqui a pouco a gente vai falar sobre o descanso. Se entre lavar a louça e você de fato descansar, não a idolatria ao conforto, de fato descansar, escolha de fato descansar, mas no dia seguinte, lave sua louça. Esse é o meu acordo comigo mesma, essa é a minha regra pessoal. Muitas vezes, entre lavar a louça e ficar com o meu marido no fim do dia, eu escolho ficar com ele, e eu tenho certeza absoluta que se Jesus parasse aqui pessoalmente, porque ele testifica no meu espírito, mas se eu precisasse de uma confirmação em carne, Jesus entre o meu marido e lavar a louça, o senhor acha que tá certo ficar com o meu marido? Eu sei que Jesus diria, sim, minha filha, está certo você ficar com o seu marido, e eu estou dizendo para você também, não é errado você abrir mão de cuidar de algumas coisas da casa, deixar para lá, para ir fazer outras coisas. E aqui, por outras coisas, eu também estou englobando ficar com o seu marido, algo com os seus filhos, atender outra pessoa, de repente fazer alguma coisa por você que você precisa, que não é idolatria, não é egoísmo, você precisa fazer aquilo.
Você precisa desse momento para você. Você gastou o dia se dedicando a outras coisas. E aqueles 30, 40 minutos que você gastaria lavando louça, limpando a cozinha, é o único momento que você vai ter para você. Tá tudo bem, vai lá, cuida de você, tá tudo bem. Mas no dia seguinte, lave a sua louça. Se você sai cedo, como é o nosso caso aqui, cedo, 6:30 da manhã, a gente já precisa, meu marido já saiu, eu já tô atendendo meu filho para sair também. Se esse é o seu caso também, ou às vezes muito antes, tenta, se esforça, acorda um pouquinho antes e lava a louça. Mas nem que seja assim, ó, nem que você possa dizer assim, ó, hoje eu coloquei a minha carne aos pés da cruz. Sacrifiquei a minha carne, crucifiquei, carreguei a cruz de Cristo e falei pra minha carne, fui dormir com a louça suja, mas amanhã, 5 horas da manhã, estarei em pé lavando a louça. Tudo bem, né? Sua mãe também, eu sei que se você acordar, aqui pelo menos, se eu acordo 5 horas da manhã para lavar a louça, é muito provável que 5:03 da manhã já tenha alguma criança acordada, porque meus filhos não podem escutar um barulhinho pela casa que eles já acham que é hora de acordar. Então, tudo bem. Tudo que eu estou falando aqui para vocês, eu não estou assinando em pedra, não é lei. Você vai decidir como é que você vai sacrificar a tua carne e mostrar para tua carne que não é a preguiça que está o seu Deus, não é a preguiça, não é o conforto, não é o seu prazer, não é o seu desejo, não é isso que está governando a tua vida, a tua casa. Quem governa a tua vida, a tua casa é o Senhor. E para que o Senhor governe, você vai sacrificar alguma coisa que você considerar e que você precisa sacrificar, tá certo? Mas não dê lugar à preguiça. Existe também um versículo que fala sobre isso. Não dê lugar à preguiça. Tem um outro que eu tinha separado aqui para vocês, que está lá em Romanos 12:11. E aqui eu quero citar isso e aí eu já quero entrar. Eu sei que o vídeo tá bem longo, né? Como sempre, todos os vídeos aqui são bem longos. Mas quero citar isso e aí eu quero entrar na situação do descanso. Quando o descanso é verdadeiro, não é idolatria ou conforto. Romanos 12:11. Nunca falte a vocês o zelo, sejam fervorosos no espírito, sirvam ao Senhor. Nunca falte a vocês o zelo. Esse é um versículo que também salta ao meu coração e com frequência ele volta ao meu coração. Ana, nunca te falte o zelo, que nunca te falte o zelo. Sirva ao Senhor, sirva ao Senhor. Isso que você faz, faça com zelo, faça como para o Senhor, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Ana, você tá fazendo isso porque isso é do Senhor, porque isso é para o Senhor e porque isso voltará para o Senhor. Então cuida disso, isso pertence ao Senhor, a tua casa pertence ao Senhor, a estética do teu corpo pertence ao Senhor, a estética do corpo dos seus filhos, né? E por aqui eu tô falando das unhas cortadas, cabelo lavado, dente escovado, o seu marido, a roupa do seu marido dobrada, limpinha, guardada ali, o alimento, a limpeza da casa, os pertences da casa, isso tudo pertencem ao Senhor, é do Senhor, é dele, é por causa dele que nós temos e para ele essas coisas voltarão como glória, né? Não que o Senhor vai buscar isso tudo, mas voltarão para ele como glória, como glória. E como que volta para o Senhor como glória? É seus filhos crescendo num ambiente de adoração ao Senhor com o cuidado da casa. E eles crescem sabendo que é assim, esse é o padrão de quem adora ao Senhor com o cuidado da casa. É assim que se vive um servo do Senhor, é assim que se vive alguém que ama o Senhor, com zelo, com ordem, com limpeza, com boa administração, com diligência, com sacrifício dos nossos desejos, das nossas paixões, das nossas vontades, para que a glória do Senhor esteja sempre manifesta aqui. Embora o Senhor não esteja habitando aqui de forma profunda, intensa, como Ele habita no nosso coração, como Ele habita em nós, ainda assim a nossa casa é um altar de adoração ao Senhor. E ela precisa ser uma adoração com um cheiro suave. E aqui poderia até ser uma brincadeira, né? Um cheiro ali, uma lavanda, alguma coisa. Mas ainda que você viva num contexto, numa situação, e eu demorei para aprender isso, demorei muito tempo para aprender, que não tinha a ver com o lugar onde eu estava, com a condição do lugar onde eu morava, porque aqui
passei os primeiros anos do meu casamento numa casa que tinha mofo. Curitiba é um lugar extremamente úmido, as coisas não secam. A casa é molhada, é úmida, a parede é molhada, o inverno fica mofado. Aqui, né, nós temos um problema no nosso ar-condicionado que não depende de nós para arrumar. Então, não tem o que nós façamos para que esse problema se resolva. E o que nós podemos fazer, nós fazemos pela casa. Então, eu não estou falando aqui das suas circunstâncias. Eu sei o que é morar num lugar onde a circunstância não contribui. A circunstância, a casa, a estrutura da casa, a condição financeira. Eu sei o que é morar num lugar em que a circunstância não contribui para que aquele lugar seja impecável. Mas ainda assim, isso não é desculpa. E, como eu disse, eu estou afirmando isso para vocês porque eu sei. E você pode me falar, não, mas eu vivo nesse contexto. Aqui, eu morei num contexto talvez muito parecido. E eu posso te afirmar, o nosso contexto, a nossa circunstância, a condição financeira nunca vai ser desculpa para que nós deixemos a preguiça e a idolatria ao conforto reinarem na nossa casa. Porque é disso que nós estamos falando. Nós não estamos falando aqui de pobreza, nós não estamos falando aqui de uma casa, infelizmente, numa situação precária. Nós não estamos falando aqui de você morar em um lugar onde não tem o básico. Isso tudo é muito triste e eu oro com você para que o Senhor te dê propósito do porquê você está vivendo nisso agora. E se for da vontade dele que você saia disso, que você possa sair disso. Mas nós não estamos falando do contexto, nós não estamos falando da circunstância. Estamos falando do seu coração, da intenção no seu coração. E se você mora numa situação dessas, e às vezes você sente, Ana, eu não tenho vontade de fazer isso, deixa eu te falar, essa vontade é aquela que nós estávamos falando em Gálatas 5. Vai lá, leia lá e ore para que a vontade do Senhor opere em você. Que não seja mais a sua vontade, o seu querer, o seu desejo, que seja o desejo do Senhor. E eu tenho certeza que o Senhor te dará estratégias de transformar a circunstância que você está em algo para a glória dele. E aqui, queridas, para terminar, né, a gente pode falar em outro momento sobre o descanso, mais formalmente, né, sem ser assim tão de improviso como eu vou falar com vocês agora. Mas o que a Bíblia fala sobre o descanso, especialmente, né, sobre a gente tirar um tempo para descansar, não é tirar um tempo para ficar sem fazer nada. Mas é tirar um tempo para contemplar aquela palavra descanso lá. E mais uma vez, se vocês quiserem, eu posso trazer um estudo sobre isso. Aquela palavra sobre descanso tem a ver com contemplação, tem a ver com você apreciar algo que foi feito. E não você descansar, né? Eu ia falar, mas não você parar o seu corpo para depois recarregar a energia para fazer alguma coisa, entende? É você descansar, é você apreciar, é você contemplar algo que já foi feito. É como, por exemplo, um pão. Comentei com vocês no vídeo anterior que durante as férias, né, as férias de verão estão acabando, mas durante essas férias de verão eu fiz muito pão. E o pão, a graça do pão é que você precisa deixar ele descansar para que a massa cresça. Então você vai juntar todos os ingredientes, você vai bater todos os ingredientes, você vai amassar todos esses ingredientes, você vai, como é que chama aquele exercício que você tem que fazer com a massa? Esqueci, aquela massa, você vai fazer esse exercício que eu esqueci a palavra, sovar aquela massa, dar tempo, trabalhar nela, se dedicar a ela, e aí você vai enrolar isso tudo e deixar descansar. Esse descanso é um descanso de contemplação. Algo foi feito e agora nós precisamos parar, até para não viver uma vida na correria. E deixa eu te falar, a correria, o excesso de produtividade não é de Deus. E pode muito bem também ser um daqueles ídolos que nós conversamos de Gálatas 5. A produtividade e tudo mais pode muito bem entrar nessa categoria da idolatria, tá certo? Né? Assim,
Tudo pode acabar virando idolatria se a gente não vigiar o nosso coração. O nosso coração tende à idolatria. Não à toa, cuidar com a idolatria é um mandamento. Amar ao Senhor, né, como o único Deus. E lá em Deuteronômio 6, que é o texto base aqui de todos os materiais, também vai voltar a falar sobre isso. Ame ao Senhor, o seu único Deus. Ou se, bom, enfim, eu posso conversar com vocês depois sobre isso. É que eu amo aquele texto de Deuteronômio 6 e cada vez que eu leio ele, tem alguma coisa que eu arranco dele, seja uma revelação de quem Deus é ou uma revelação de quem eu sou e daquilo que eu deveria estar fazendo e não estou, daquilo que eu preciso melhorar, daquilo que eu preciso crescer ou daquilo que eu quero compartilhar com vocês. Aquele texto é maravilhoso. Leia lá. E voltando, né, para a questão do descanso, o descanso vem disso. Você tirou um dia para fazer uma faxina no quarto do seu filho e todo o resto da casa ficou para limpar. Você conquistou o direito de apreciar aquele quarto limpo que você arrumou. De você deitar na sua cama e você pensar, nossa, faltou o banheiro, mas eu posso dormir tranquila porque eu sei que embaixo da cama do meu filho não tem um pozinho, porque eu limpei tudo. Ou ainda, você gastou o dia inteiro amando os seus filhos, o seu marido, seus amigos, as pessoas da igreja, as pessoas lá de fora, sua família, pessoas que você não conhece. Você gastou o dia inteiro por essas pessoas. O teu corpo está cansado de tanto que você fez por essas pessoas. Mas você não fez nada na sua casa nesse dia. Você pode deitar e descansar, apreciar tudo que você fez naquele dia. Contemplar, Senhor, eu vivi isso com essa pessoa, vivi isso com aquela pessoa, essa história que eu escutei hoje. Você contemplar, você poder olhar para o seu dia dali da sua cama, imagina quando você deita, você tem o seu dia inteiro projetado na sua frente. Você poder olhar para aquele dia e você contemplar ele. Isso é descanso. Então, considerando que isso é descansar, é esse tempo para que algo cresça. Às vezes o descanso é literalmente, né, como no caso do pão, é literalmente dar tempo para algo. E aqui se aplica pouco a limpeza da casa, né? Talvez no máximo o produto que você jogou no banheiro, você tem que dar tempo para ele agir, e aí você pode descansar. Não, Deus, tudo bem. Tem outras coisas para fazer, mas eu tô dando tempo pro produto agir. Cuidado, né? Cuidado para você não acabar virando, caindo na preguiça de novo. Não, Deus, tô aqui no telefone bem rapidinho, só enquanto o produto tá agindo lá. E a Ana disse que a gente precisa descansar, dar tempo para as coisas. E aí o produto tá agindo lá, então eu vou dar uma descansada. Não é isso. Mas descanso é também dar tempo, além da contemplação. Então, faça essa autoavaliação, essa autoobservação. Toda vez que você quer descansar, que você quer parar no seu dia, você quer tirar aquele cochilinho, você quer dar aquela sentadinha no sofá, você quer dar aquela deitadinha. Toda vez que você chegar nesse momento, avalie o seu corpo e peça ajuda ao Espírito Santo. Lembra lá de Gálatas 5, o Espírito Santo vai te ajudar a separar o que é vontade da carne e o que é vontade do Espírito. Peça ajuda ao Espírito Santo. Espírito Santo, eu estou autorizada a fazer esse descanso agora? Vai ser um descanso ou vai ser uma idolatria ao conforto? Ou vai ser uma preguiça? Me ajuda a avaliar o tempo que eu tô aqui. Aqui, se você puder, marca no timer, assim, no despertador, num cronômetro. Põe no seu telefone. Não, eu vou deitar, vou pôr um despertador aqui, um cronômetro, 15 minutos, 10 minutos. Bateu o termômetro, como que chama isso, gente? Acabei de falar. O cronômetro, eu vou levantar e eu vou fazer o que eu tenho que fazer. Faça isso. Eu creio em nome de Jesus que isso será uma boa ferramenta, especialmente se você está vivendo uma vida de procrastinação, de preguiça, de empurrando tudo com a barriga e você caiu nesse vídeo e você quer começar a sair disso. Então, de repente, essa estratégia, né, essa opção, essa dica aí do cronômetro te sirva bem, porque serviu pra mim até hoje. Às vezes eu faço isso e às vezes até com coisas listas. Às vezes eu quero ler alguma coisa, ou por exemplo, eu tô aqui, né, pintando, entre aspas, tô analisando esses lápis aqui. Eu não deveria gastar horas e horas aqui nesse negócio, porque é confortável ficar aqui pintando, ainda mais eu que viajo, ficaria aqui, ó, um tempão. Mas eu coloco um timer aqui, acabou o timer, eu preciso correr, fazer isso aqui logo. Acabou o timer, eu vou lá fazer outras coisas,
para que eu não acaba utilizando um serviço que é certo eu fazer para justificar a minha preguiça. Entenderam? Eu espero que sim. Eu sei que esse vídeo ficou longo. Tenho a impressão que nem todo mundo gosta de vídeo longo, mas é aquela, se você gosta, se você tá gostando do vídeo aqui do canal, você pode acelerar, você pode empurrar para frente. Eu espero que tenha te abençoado. Em nome de Jesus, espero que o Espírito Santo carregue essa palavra e encontre algum lugar aí no seu coração e te faça chegar mais perto do Senhor. E aqui, esse perfil se chama Pais Ensinando a Bíblia, e eu tenho que te lembrar que você ensina a Bíblia para o seu filho com o seu dia, com o seu cotidiano. Se você for lá para Deuteronômio 6, você vai ver isso. Ensinar a Bíblia para os nossos filhos é com a nossa vida também. Ler a Bíblia, abrir a Bíblia para o seu filho é bom, é importante, deve ser feito. Obedeça ao Senhor, faça isso. Mas ensine também para o seu filho a Bíblia, o que a Bíblia diz através da sua vida. Lembre-se que você é provavelmente a Bíblia que o seu filho vai ler durante toda a infância dele. Então viva como se você fosse uma prova do que as Escrituras estão falando. Seja para o seu filho essa Bíblia viva, a palavra de Deus exercida, tá certo? Lá em Filipenses 4, vou encerrar, não, Filipenses 1, 27, fala que nós devemos viver de maneira digna do Evangelho de Cristo. Veja lá, até para confirmar se essa minha referência está certa, mas é o 1, com certeza. Nós devemos viver de maneira digna do Evangelho de Cristo. O que é viver de maneira digna do Evangelho de Cristo? É isso, é servir, é não dar lugar à preguiça, não dar lugar aos nossos desejos. A gente pode conversar em algum outro momento sobre esse texto. Eu amo, Filipenses é o meu livro preferido. E embora seja muito difícil, é muito difícil viver de maneira digna do Evangelho de Cristo. É um desafio, mas com o Espírito Santo habitando em nós, nós podemos. Tá bom, queridas? Um beijo pra vocês.